Bom, pessoal, semana passada falamos sobre quem? Um grilo. Tem um grilo aqui? Não. Tem um grilo aqui? Nós falamos sobre um personagem bíblico semana passada. Quem foi? Quem foi, Raquel? Quem foi o personagem? Sobre o que a gente falou semana passada? É essa aí. Essa mensagem é boa. São mensagens que são tão poderosas na vida da igreja que nem lembra. Né? Não, mas foi porque eu não vi de novo. Mas esqueceu agora. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Jacó! Foi ou não foi, Larissa? Larissa ficou cantando a música o culto todo. Então, semana passada nós falamos sobre aprendemos como Jacó. Que Jacó era o quê? Neto de quem? Do grande Abraão. Quem já ouviu falar de Abraão? Até quem não é da igreja já ouviu falar, pô, Abraão, cara, esse nome é um nome familiar, né? E Jacó era, na verdade, filho de Isaac, e Isaac, filho de Abraão. Quem já ouviu falar dos patriarcas bíblicos? São os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Esses três nomes, é muito famoso, né? Sempre a gente está por aí, Abraão, Isaac e Jacó. Às vezes o pessoal vai orar, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Vocês já ouviram isso? Né? E depois tem José, e assim vai continuando. Depois vem as 12 tribos e tudo mais. Por que isso é interessante? Porque Abraão, ele foi o primeiro. Ele é chamado de pai da fé. Por que pai da fé? Porque ele... Deus, vamos lá, vamos só dar um contexto, Diego, na história. Lembram da Arca de Noé, certo? Do dilúvio. Então, dilúvio, Deus olhou para a terra, só tinha maldade, só tinha uma forma de reiniciar todo o sistema, que é acabar com tudo. Mas Deus escolheu a família de Noé para que desse continuidade à raça humana. Até aí, tudo tranquilo, certo? Muito bem. Depois disso, Noé deu continuidade à existência. E novos povos foram surgindo e tudo mais. Os anos foram se passando. E aí você pensa, bom, será que o plano deu certo? Porque, bom, então agora Noé, com a sua família, agora vai adorar somente a Deus, vai servir a Deus. Eles sobreviveram ao dilúvio, né? Então agora, poxa, vai ser tudo diferente. O povo não vai mais se desviar, o povo não vai adorar mais outros deuses. Agora vai ser um povo crente de verdade. Foi isso que aconteceu, gente? Não? Oxi, como não? Não, Raquel? O que aconteceu? O povo chutou o pau da barraca? O povo não quis saber de Deus, de novo. O povo foi se desviando até que o nome de Deus foi quase que esquecido da sociedade. E eles preferiram, assim como era antes, voltar a adorar vários outros deuses. Então, se você tivesse com dor de cabeça, você tinha que fazer uma prece, acender a vela ao Deus tal. Se você quisesse agradecer pelas suas vendas do dia de ontem, você tinha um outro Deus para agradecer. Se você quisesse agradecer pelo dia, você tem que agradecer ao Deus Sol, ao Deus Lua, e tinha uma infinidade de Deus para você adorar, para você agradecer, para você prestar culto. Até aqui tudo certo? Muito bem. E Abraão, o pai da fé, quando foi chamado por Deus, eu vou resumir aqui, Deus olhou para tudo isso e falou, não é possível. Eu me imagino no lugar de Deus. Pai, desiste de você, velho. Né? Porque Deus é misericordioso. Porque se fosse eu, acho que eu já tinha mandado todo mundo embora de novo. Não dá. O povo complicado. Então o que Deus falou? Então tá, eu não posso arrebentar com todo mundo de novo, porque eu prometi que não ia fazer outro dilúvio, né? Fiz um arco-íris lindo, maravilhoso, então eu não vou fazer isso. Então eu vou separar um povo exclusivo para mim servir, para me buscar. Então ele escolheu um camarada chamado Abraão. A partir da descendência desse servo de Deus, essa descendência seria o povo que Deus escolheu para chamá-lo de seu, que hoje é o famoso chamado povo judeu. Ok? Israel, povo judeu,
É o povo que Deus criou, escolheu para ele mesmo. Não fiquem com inveja, não. Nós somos o que a Bíblia chama de gentios. O povo que Deus escolheu para chamar de dele é o povo judeu. Por isso que Israel tem essa importância tão grande no mundo, em tudo. E é tão perseguida. E sempre ganha. Podem ver. Israel passa toda a história de Israel, desde o seu nascimento, é guerra, mas sempre ganha. Por quê? Porque o dono de Israel está sempre nas batalhas. Então, você olha para o povo israelita, para o judeu, e veio toda essa descendência a partir de quem? De Abraão. Então, Abraão, deu Isaac, Jacó, José, as 12 tribos, e foi por aí. O próprio Jesus, que era um judeu, veio de qual linhagem? De Abraão também. Então, todo judeu vem da sua linha lá de Abraão. Por isso que ele é o pai da fé. Ok até aqui? Tudo bem? E aí, Larissa, vê se faz sentido. A gente olha para esse camarada Abraão, você pensa, cara, esse Abraão devia ser top, hein? Devia ser um crente. Não, Raquel, faz sentido? E olhando assim de fora, pô, pai da fé, maluco. Só na Bíblia Abraão é citado em tudo quanto é canto. Ele é citado tanto no Antigo quanto no Novo. Jesus citou várias vezes Abraão. Paulo, apóstolo Paulo, várias cartas em Hebreus, né? Várias cartas e escritores do Novo Testamento, ó, bem depois, citam Abraão. E como a Larissa, a Edivânia leu aqui, eu vou fazer o teu nome famoso, não foi? E foi. E até hoje nós estamos aqui falando dele. Então a gente pensa, Edivânia, cara, esse Abraão, rapaz, poxa, eu preciso aprender com esse Abraão, né? Que ele era homem de Deus, devia ser um homem que jejuava, tipo, 7 dias seguidos. Não, se Jesus jejuou no deserto 30, pô, Abraão deve ter ficado o quê? 40, desculpa. Se Jesus ficou 40, Abraão ficou o quê? 90? Então, Abraão devia ser, claro, né? Tem Jesus, depois de Jesus, a gente já pensa em Abraão. Então esse Abraão devia ser um cara máximo. Não, tá muito longe, eu tô aqui, Abraão tá lá longe, eu devia ser um cara espetacular. Faz sentido ou não? Só que, quando a gente olha para a história de Abraão nua e crua, ô Diego, a gente vai ver que não era bem assim, não. Aliás, Abraão é um cara igualzinho eu e você. Que é isso, Eric? Agora tu zoou. Sim. Vou resumir. A história de Abraão é muito longa, eu não vou conseguir contar tudo. Está tudo registrado, você lê com calma depois. Mas olha só que interessante, só para você ter uma ideia. Por exemplo, Abraão, ele era filho de um cara chamado Terá. Nome bonito, né? Terá. Quando você tiver um filho, pode botar o nome de Terá. Fica, né? Bonito. O que Terá... Não é Será, Terá. O que Terá fazia? Qual era a profissão de Terá? Primeiro, que essa família morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Essa cidade ficava na antiga Mesopotâmia. Quem já ouviu isso? Mesopotâmia. Já ouviram falar? Era a grande Nova York da época. Era o grande centro comercial, com tudo que tem dinheiro, era a grande potência da época. Se a gente jogar aqui para nosso estado de Sergipe, era como se fosse o quê? A capital Aracaju. Ok? Então eles moravam lá, na capital. Pensa num lugar badalado, sei lá, Augusto Franco, Atalaia, né? Um lugar bem chique, fino, jardins e tal. Então, Abraão e sua família moravam lá. Qual era a profissão de Terá? Olha só que curioso. Ele era um artesão. Mas o que ele fazia, Eric? Ídolos. Vocês já passaram em loja no Shopping Jardim tem uma loja, né? Que vendem imagem de santo. Maria, não sei o que, tal, um pequeno, grande, médio, tem tamanho real. Já viram? Loja assim? Pois é, o pai de Abraão, ele fabricava esses ídolos. E ele ganhava vida assim. É como se ele tivesse uma lojinha com vários ídolos de vários deuses e vendia. Eric, então Terá, ele adorava também outros deuses? Sim. Porque naquela época não tinha uma visão monoteísta. Quem sabe o que é monoteísta? Ninguém vai arriscar? Theos é de Deus. A palavra grega Theos, Deus. Monoteísta, ou seja, é uma forma de adorar apenas um Deus. Nós somos um povo monoteísta. A gente adora só apenas o Deus de Israel. Mas aquele povo era um povo
teísta. Poli, mais de um, diversos, né? Teísta, Deus. Ou seja, era um povo que adoravam vários deuses. E Terá, a própria Bíblia tem um texto que vai dizer que Terá, ele adorava outros deuses. Então existe uma grande possibilidade de Abraão ter crescido também num cenário desse. Sim ou não, gente? A Larissa um dia desse comentou, né? Que já veio de berço que a igreja, um povo ia para a igreja católica, outro para a igreja evangélica, em algum lugar você tinha que ir para a igreja, não era assim, Larissa? Né? Então imagina Abraão, criança. Vamos lá adorar tal Deus. Mas pai, não, vem menino, vamos? Crescia nisso. Só que a Bíblia não conta, mas relatos extra-bíblicos, Talmud e outros livros muito antigos na época, vão contar que Abraão, ele, embora havia crescido nesse ambiente, ele tinha uma coisa diferente. Ele não conseguia se conformar com esse negócio de adorar vários deuses. Desde cedo ele já questionava. Mas por que tem que adorar tanto Deus? Por que a gente não pega só um e adora? Acho que era assim antigamente, se não me falha a memória, alguém já me contou isso, que Noé, sei lá, adorava um Deus só. Por que hoje, entendeu? Então ele já ficava questionando isso. Por quê? Né? Mas ele não tinha tanto conhecimento, já passavam vários anos. O nome de Deus havia meio que quase que caído no esquecimento. Então, Érico, o que aconteceu? Aconteceu que Terá teve 3 filhos. Abraão era um deles. O outro irmão morreu. Então eles se mudaram de Ur dos Caldeus para uma cidade chamada Anã. Agora não lembro o nome exato. E é tipo um pouco longe do centro, mas uma cidade também com estrutura. É como se ele tivesse saído de Aracaju para vir morar aqui em Marcos Freire. Um exemplo assim. E eles foram. Muito bem. Érico, por que você está contando tudo isso? Porque esse texto que a irmã Diaconisa, não achava, não. Aqui eu esqueço o nome de todo mundo, repararam isso? É uma loucura, né? É só aqui que acontece. Então, a Diaconisa leu ali um texto que o próprio Deus aparece, o único Deus de Israel, aparece a Abraão e faz uma promessa a ele. E ele falou o quê? Vamos ler de novo? Olha só o que Deus fala com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Na sequência ele vai falar assim, ó, abençoareis que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa linda, né? Imagina você receber uma promessa dessa, Larissa. Né? Coisa linda. Só que tinha um detalhe, gente. Além de Abraão, tem uma vida comum. Não é um homem de oração, não, uma vida comum. Tinha um detalhe. Ele era casado. Uma mulher, inclusive na época ele era chamado de Abrão ainda. Ele era casado com uma mulher chamada Sarai. E Sarai não podia ter filhos. Quando você fala que hoje você não pode ter filho, é uma coisa, né? Mas naquela época era bem diferente. Uma mulher que não podia gerar filhos para o seu marido naquela época era considerada uma mulher impura, uma mulher pecadora. Era tipo assim, o que você fez para... Qual foi a pedra que você tacou na cruz? Não tem esse dito, né? Não, você é uma mulher suja, imunda, você deve ter feito alguma coisa para os deuses, né? Alguma coisa, né? Então, por quê? E outra, imagina, você, um pai de família, Diego, você não poder ter um filho para dar continuidade à sua família. Porque isso era muito importante naquela época. Porque quem ia ficar com a sua herança? Quem era o macho, o homem que ia dar continuidade à sua geração? Não teria. E aí Deus pega e promete o quê? Você vai ser pai de uma grande nação. Você ia ficar meio em choque, né? Será que Deus me chamou eu mesmo? Né? Acho que ele confundiu, porque... Será que ele sabe que eu não posso ter filho? Não é possível, acho que tem uma coisa errada. Faz sentido, gente? Ok, até aqui? Ok, então entendemos que Abraão não era aquele, até então, um grande herói que a gente talvez possa desenhar. Era alguém normal, como eu, como você, com suas dores, com as suas lutas, com as suas dúvidas. Muito bem. Agora, vamos aprender algumas coisas com esse chamamento. Primeira coisa que eu me questionei, Larissa, quando eu li esse texto, foi o seguinte:
O que Deus viu em Abraão? Já pensaram sobre isso? Que Deus olhou em Abraão ao ponto de escolhê-lo. Ele poderia chamar seu pai, Terá. Sim ou não? Poderia chamar Terá. Terá tinha 3 filhos. O que Abraão tinha de diferente desses? Faz sentido isso ou não? E aí eu trago isso para hoje. Talvez você esteja aqui, assim como eu fiz um dia, se perguntando, por que eu? Já parava para se perguntar? Por que eu? Por que eu estou aqui hoje? Por que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu para estar aqui? Por que eu estou vivo? Eu já pequei tanto. Eu fiz tanta coisa errada. Sim ou não, gente? Que a gente fala, cara, se eu sou Deus, eu já tinha arrastado para cima. Né? Mas eu estou aqui. Por quê? Eu também já me perguntei isso. Aliás, eu já comentei isso, né? Um dos fatores que postergaram o início desse projeto foi a minha própria luta com Deus. Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que eu? Eu não sou um grande pregador, a minha oratória não é a melhor, eu sou alguém comum, mal. Por que eu? Eu ficava nessa crise. Eu falei, Senhor, manda alguém, tem tanta gente boa aí, tem tantos pastores bons por aí. Aliás, aqui tem tanta igreja já, né? Eu ficava com essa crise. Aliás, eu tenho uma igreja do lado daqui. Eu fiquei muito em crise com Deus, Senhor. Não, Deus, deixa eu entrar numa igreja dessa, me afiliar, tocar meu tecladinho e ser feliz. Sério? Eric, mas mesmo Deus gerado de ser tipo? Sim. De novo, eu não sou diferente de vocês. Eu sou humano como vocês. E assim como Abraão, talvez Abraão tenha se perguntado, por que eu? Eu não tenho nada de diferente, eu não tenho nada de especial. Por que eu? Pergunta aí pro teu vizinho, por que você? Pergunta aí, vai. Sacode ele aí e fala assim, por que você? Pergunta ele aí, dá uma cutucada. Vamos tentar entender, Raquel? O que Abraão tinha de diferente, de especial, ao ponto de chamar a atenção de Deus e o próprio Deus ir lá conversar com ele? Você entendeu isso? Deus não mandou um anjo, não mandou Gabriel, Miguel, não mandou um profeta. O próprio Deus foi resolver. Você tem noção do que é isso? Então, o que Abraão tinha? Primeira coisa. Olha só o que acontece. Primeira coisa que Deus fala para Abraão é o quê? Lê aí, ô diaconisa. E vai lá trabalho, né? Tem que abrir, pegar o óculos, calibrar a lente. Tá, eu vou ler. Ah, tudo bem. Ó, primeira coisa que Deus falou. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. É mais ou menos assim, ô Diego, pois não, Senhor. Larga aí seu pai, sua mãe, sua casa, sai de Sergipe e vão para um lugar. Primeira coisa que você ia perguntar, Diego, era o quê? Sim ou não? Para onde? E Deus não falou. Nem sempre Deus, ele fala aquilo, ele conta o plano dele pra gente. Às vezes você está aqui e você não sabe por quê. Lá na frente, calma, vocês vão saber. Nem sempre a gente sabe. Então, primeira coisa que Deus falou, sai da sua terra, sai da casa do seu pai, porque Abraão, embora casado, morava com o seu pai. E Deus falou, larga tudo e vem, que eu vou te levar para um outro lugar. Não vou nem te falar ainda não qual é, não. E sabe o que aconteceu? Sabe o que Abraão falou, Raquel? Nada. Sabe o que aconteceu? No verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Deus aparece a Abraão, fala, larga tudo. Larga seu pai, sua mãe, tudo que você tem aí e vamos para uma terra. Não vou te falar ainda qual é, vamos.
Abraão estava num lugar aparentemente confortável, estava tranquilo, estava de boa. E ele não questionou, não falou, pô, pode ser amanhã, não, tem que ser agora. Pô, tô vendo os melhores momentos ali do Flamengo e o Vasco. Não, ele largou tudo e foi. Primeira característica de Abraão, que a gente precisa aprender. De novo, o objetivo é o quê? Superar os nossos para 2025, para que 2025 nós tenhamos uma nova história. Ok? Quem quer ter uma nova história em 2025? Mas para isso, e porque Abraão teve uma nova história. Ele saiu do anonimato. Ok, gente? Era alguém comum, de uma terra de idolatria, para se tornar um grande Abraão que conhecemos hoje, o grande pai da fé. Da sua linhagem veio o próprio Jesus. Alguém muito importante. O que Abraão fez? A primeira coisa, obediência. Deus falou, sai. Abraão saiu. Interessante, né? Por que às vezes, Raquel, a gente não sai do lugar? Por que às vezes a gente não rompe? Por que às vezes a gente fica parado? Já viu que quando o cachorro fica rodando atrás do rabo? Ele roda, se cansa quando ele vê que está no mesmo lugar. Por que às vezes acontece isso com a gente? A gente trabalha, a gente se esforça, a gente corre atrás, a gente resolve, nossa, um monte de coisa, quando a gente olha para a nossa vida, faz um retrospecto do ano que aconteceu e não sai do lugar. Já aconteceu com vocês? Aconteceu muito comigo. Por quê? Nos falta obediência. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Eu ouvi uma frase há muitos anos, eu lembrei esses dias. Olha só que interessante, Diego. Quando Deus disse para o mar, olhou para o mar, planeta Terra, mar, você não ultrapassa esse limite. Você vai vir só até aqui. O mar obedeceu. E está lá. Planeta Terra, você vai girar nessa velocidade, ok? Se você não pode girar nem um pouquinho mais rápido, nem um pouquinho mais lento, senão dá ruim lá. Tem que ser nessa velocidade aqui, ok? A Terra está obedecendo até hoje. Sol, você vai nessa temperatura aqui, não pode nem um pouquinho mais, senão queima todo mundo, nem um pouquinho menos, senão o sol congela. Tem que ser nessa temperatura aqui. O sol obedeceu. Ele olha para os seus anjos. Anjos, faça isso. O anjo vai. Miguel, vai. Ele vai. Serafins, me adorem. Eles adoram. Sim ou não, gente? Jesus falou, mar, aquieta-se. O mar obedeceu. O mar está na frente de Moisés. Deus falou, manda se abrir. O mar obedeceu. E aí chega Deus para o homem e fala, vem para minha presença. O homem fala, não. Isso é triste ou não é? Nós, seres humanos, somos corruptamente desobedientes. Olha para suas próprias vidas, porque eu olho para a minha. Quantas vezes Deus tem te chamado para a presença dele? Pensa aí. Cada um tem uma história, né? Quanto tempo Deus está te incomodando? E aí? Vai tomar vergonha na cara ou não vai, né? Ou não é? Eu estou sendo bem direto mesmo. Quando é que você vai largar isso? Quando é que você vai voltar para minha presença? Quando você vai orar direito? Quando você vai fazer um devocional decente comigo? Quando você vai estudar a Bíblia? Parar de ficar vendo essas porcarias na TV, essas novelas aí que ninguém vê mais. Quando? Quantas vezes? E a gente fala o quê, Diego? Outro dia, né? Vamos para a igreja? Mas hoje eu estou tão cansado. Hoje... Sim ou não, gente? E Abraão tinha todos os motivos para fazer o mesmo. Não, mas peraí. Quem é o Senhor mesmo? Eu nunca conversei contigo, não sei quem é quem tu és. Tu és tu. Qual dos deuses aqui da placa é o Senhor? Você não vai ver na história uma pergunta. Você não vai ver Abraão levantando um questionamento. Ele pegou a sua mulher, levou Ló, seu sobrinho, seus bens, seus gados, tudo, levantou, porque não era só pegar um Uber e atravessar a rua, gente. Naquela época não tinha nada disso. É pegar todos os seus bens, mulher, boi, gado, convencer o pai que tinha que ir embora. Imagina, Gabrielzinho, mãe, eu vou embora. Que isso, é doido? Não é assim não, que história é essa? É ou não é? Vai ter que me dar uma história bem convincente para eu te deixar sair. É ou não é? Imagina, Terá.
deixar o filho embora. Ele pegou. E mas quem foi que mandou você sair, Abraão? Deus. Que Deus? Qual? Ih, pai, essa pergunta é difícil de responder agora, mas vou ter que ir. Tem noção? Obediência, velho. Primeira coisa. Às vezes a gente quer ter um ano de 2025 abençoado, um ano de 2025 diferente, mas a gente continua em desobediência. Continua vivendo uma vida falsa, uma vida de mentiras. Diante das pessoas a gente respira, tudo bem e tal. A gente até chega aqui, né? Pô, a paz do Senhor, tal. Não tem a paz do Senhor aqui. Mas... Só que quando a gente está no nosso canto, ninguém vê, aí nós somos outras pessoas. Sim ou não, gente? Somos ou não somos assim? Então a primeira coisa que Abraão, uma característica que fez Deus olhar para Abraão foi obediência. Mas, Eric, Deus sabia que Abraão ia ser obediente? Sabia que ele era onisciente. Mas o que ele fez? Prova. Ele provou. Antes de Deus, olha o texto, antes de Deus fazer a promessa, ele mandou sair. Percebeu isso? Olha para o texto aqui, ó. Olha para o texto. Disse Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, blá, blá, blá. Aí versículo 2, aí sim, de ti farei uma grande nação. Blá, blá, blá. Primeiro, ele fez o teste. Não sabemos, aqui, não sabemos qual foi o intervalo do primeiro versículo para o segundo. Entendeu? A gente não temos como ter certeza se foi tudo no mesmo dia. Talvez, gente, não tem como afirmar, pelo amor de Deus. Mas talvez, existe uma possibilidade de Deus ter chamado, sai. Sei lá, um mês depois, Deus pega e fala, eu vou te fazer... Tal. Aqui está na íntegra, né? Mas não sabemos o intervalo que isso aconteceu. E às vezes, eu digo, a gente só quer obedecer a algo quando a gente tem clareza do que é, né? Sim ou não? Veja, quando Jesus colocou no meu coração o desejo de largar tudo no Rio e vir para cá, vocês acham que eu sabia como é que ia ser? Vocês acham que eu sabia com o que eu ia trabalhar? Eu não sabia de nada. Eu só sabia, e quando a gente cogitou sair, ela comentou com a irmã dela, eu tenho uma casa parada aqui, não tem ninguém, se vocês quiserem, vocês ficam aqui. Opa, eu tenho uma casa emprestada. E de repente, quando vocês virem, a gente tenta arrumar um trabalho, tem um amigo aqui, amigo lá, a gente vê. Pô, beleza. Vamos largar tudo, vem de carro, vem de casa, desfaz de tudo e vamos. Eu vim. Eu sabia como é que ia ser? Não. Eu cheguei aqui e tinha casa, mas quando fui procurar emprego, cadê? Não tinha. Aí o jeito era pegar Uber. Peguei Uber. Logo depois veio o quê? Pandemia. Larga Uber. Então, às vezes o nosso problema, a gente só quer obedecer, Senhor, eu te obedeço, mas peraí, eu quero que o Senhor me faça um contrato aqui, se eu não vou sofrer, se eu não vou chorar, quem vai estar comigo. Peraí, quem é Deus? Você ou ele? Né? Você quer ter um 2025 impecável, diferente, extraordinário? Obedeça. Obedeça a voz do Espírito Santo que está no seu coração. Que às vezes isso é tão duro. Às vezes a gente está em casa, o Espírito Santo está bem falando aqui, ó. Vamos orar um pouquinho? Já aconteceu com vocês? Às vezes de madrugada, quem já acordou de madrugada aqui? Você sabia que às vezes é Deus que te acorda? Deus adora conversar com a gente de madrugada, sabia? Deus adora. Às vezes você acorda de madrugada, Eric, eu tô sem sono. Não. Papai quer conversar com você. E aí a gente fala o quê? Tô tão cansado. Tô chateado. Ou tô isso, tô aquilo. Às vezes Deus está tocando no teu coração para você fazer algo, para você perdoar alguém, para você, sei lá. E a gente fala o quê? Não. Essa é a primeira característica. Segunda. Eric, o que tem de... Qual é a segunda característica? Fé. Abraão é conhecido como pai da... O que é fé, gente? Alguém lembra? De coisas que não se... De novo. Deus falou o seguinte. Abraão, vamos para uma terra. Deus sabia qual era a terra? Outra coisa. Antes de falar de fé. Embora ainda esteja no contexto. Ele sabia para onde ia? Não. Ele sabia como seria? Não. Deus prometeu a ele que seria pai de uma grande nação.
Mas ele não podia ter filho, cara. E você não vai ver Abraão perguntando ainda. Ele simplesmente foi. E sabe uma coisa, o Diego, interessante? Por que Deus mandou largar a parentela, Eric? Já parou pra pensar nisso? Por que ele não podia levar o pai? Já pensou? Você não ia perguntar pro Gabrielzinho? Deus mandou você ir sozinho, né? Por que não posso ir? Sou sua mãe, rapaz. Eu quero te ajudar, deixa eu ir com você. E aí, Gabrielzinho, não. Deus mandou ir sem você, minha mãe. Não é possível. Que Deus é esse que não vai deixar... Imagina, Raquel. Pedrinho fala que é sem você. Não, sem meu você não vai para lugar nenhum. É ou não é? Você é menor de idade, você não é doido. Então, mas por quê? Uma das características. Olha só, esse versículo, você não é só? No capítulo anterior, capítulo 11, vai ter toda uma genealogia e no finalzinho está escrito bem assim, ó. Sarai, mulher, Abraão, saiu com eles de Ur dos Caldeus, né? Lembra que eu falei? Eles vieram de Ur para a terra de Canaã. Prestem atenção. Terá, o pai de todo mundo, saiu de Ur. Para onde que ele tinha que ir? Para onde ele queria ir? Canaã. Ok? Tá tido aqui, ó. Ir para a terra de Canaã. Origem, Ur. Destino, Canaã. Beleza? Olha o que o texto vai dizer. Mas foram até Arã e ficaram. Aqui está Ur. Aqui está Canaã. Ele veio até aqui, Arã. Tá bom. Vamos ficar aqui mesmo, né? Não chegou até aqui. E olha só que interessante, ó. Depois ele fala. E havendo Terá vivido 205 anos. Nessa época o povo vivia pra caramba, né? Ao todo. E morreu aonde? Em Arã. Arã. Ele saiu daqui para ir para onde, gente? Onde ele morreu? O que Deus quis falar com Abraão? Quando ele fala, larga a tua parentela. Ele queria dizer assim, sai de perto de pessoas que começam coisas e não... Gente, isso é quase que uma maldição. Infelizmente, nós somos assim. A gente é especialista em começar uma dieta e parar. E começar uma academia e parar. A gente é especialista em começar um relacionamento e parar no meio do caminho. Sim ou não, gente? Nós somos especialistas em começar uma obra e parar. A obra está lá. Gente, eu desde muito cedo eu entendi isso. Eu falei, cara, eu não quero isso na minha vida. Coisas incompletas, não. Tudo que eu começo, eu demoro para começar as coisas, sabe? Porque eu sei que se eu começar, eu vou até o fim. O que eu demorei para começar? Eu queria resolver meus conflitos com Deus. Quando Deus me apaziguou, a gente conseguiu, né? Deus conseguiu me tratar, vamos começar. Eu vou até Jesus voltar. Ou sei lá até quando. Esse projeto vai até onde Deus quiser. Quando ela falou assim, vamos correr? Correr? Pô, já tô... Correr chato, sem graça. Não, vamos, que não sei o quê. Eu não quero correr sozinha. Vou comprar um tênis pra você. Correr. Tá bom. Vamos lá. Então, tá bom, vamos. Aí compramos tênis. É legal, vamos correr, vamos. Então, vamos correr? Vamos. Então, vamos ver vídeo como é que se corre. Como é a técnica, como se respira. Vamos. Aí, quando a gente começou, no segundo, terceiro dia, ela já parava. Eu falei, não, parar não é pra correr. Vamos correr, vamos embora, vai sem moleza. Ou faz o trem direito ou não faz. Eu sou assim. Por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que esse negócio de começar coisas e não termina, isso é prejudicial até aqui. Você tem noção? Eu ensino isso para meus alunos. Você começou uma coisa, vai, termina. Por quê, gente? Agora vamos sair um pouco da Bíblia e vamos para a ciência. Eu gosto disso. Preste atenção, Diego. Nosso cérebro é uma máquina de padrões. O cérebro adora aprender padrões. Sempre muita repetição. Por isso que ele gosta de rotinas, desde que estejam saudáveis. Quando pega a rotina ruim também ele pega. Então nosso cérebro gosta de repetições, de padrões. Então quando, Edivânia,
Você, por exemplo, você começa uma obra e para no meio do caminho, o teu cérebro fala: ah, legal, tava cansado mesmo, né? Beleza, parei. Aí você começa um relacionamento. Receba aí, Varu. Começa um relacionamento. Tá lá no meio do relacionamento. E aí você fala: isso não tá bom, não. Ah, tchau, acaba. Aí você fala: não, cansei, não quero mais. Teu cérebro: parou também no meio, né? Beleza. Aí você vai na academia, você tá lá, focada. Ai, tô cansada. Teu cérebro vai falar o quê? Você já tá acostumado, vamos parar. E aí você faz o quê? Já era. É assim que acabam-se casamentos, é assim que empresas quebram, é assim que muitas coisas acontecem. Porque nós, sem querer, querendo, né? Igual o Thiago, ensinamos o nosso cérebro padrão, que o padrão que eu quero é de não terminar aquilo que começamos. E quando Deus fala: Abraão, sai da tua parentela. Primeiro porque Terá não é um cara que termina o que começa. E eu tenho um projeto para você. Não dá pra você parar no meio do caminho, esse projeto é grande. E segundo, teu pai é idólatra, cara. Eu quero que você sirva apenas um Deus. Se Terá viesse junto, o que poderia acontecer? Não ia? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Antes de eu falar o que eu vou falar. Eric, e o que aconteceu com Abraão? Olha só no final do verso 5. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. O pai de Terá ficou no meio do caminho. Abraão chegou onde deveria chegar. Entendem? É isso que Deus quer. Começou um negócio, termina. Vamos parar com esse péssimo hábito de... Eu vou começar numa igreja, no projeto, paro. Vou começar a orar. Aí pego a Bíblia, vou ler a Bíblia. Todo dia estou lendo a Bíblia. A semana toda lendo a Bíblia. Na outra semana... Sabe o que é interessante, gente? Outra coisa, por que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que nos rodeiam? Porque existem... Espero que vocês me entendam. Existem parasitas que se alimentam da nossa própria vida. Então, quando você está caminhando, na sua caminhada de fé, sempre haverá pessoas para falar: cara, isso não é para você não, velho. Isso aí, esquece. O que é? Deus te prometeu que você vai... Você nem filho tem, cara, você é doido. Vocês percebem? Então, a primeira característica é a obediência. Segunda, a fé. Aquele contexto. Cara, por que eu? Que tanta gente melhor? Por que o Eric me escolheu para orar? Por que o Eric me escolheu para fazer tal coisa? Por que Deus me chamou para fazer tal coisa? Logo eu? Fé. Mesmo Abraão sendo simples, tendo uma vida simples, ele tinha a fé. O que é fé? É só você acreditar? Não, você acreditar em algo que você não viu. Sabe? A gente sabe o que vai dar esse projeto aqui? Não faço a mínima ideia, mas a gente está aqui. Né? É fé. Terceiro ponto. Aí entra nesse ponto. Amizade fora do propósito. Quando você tem um propósito na sua vida, você fala assim: 2025 vai ser diferente. Como eu falei na virada. Eu determinei, meu 2025 vai ser 2024 melhor. E 2024 já está sendo desafiador para mim. Estou com um monte de problema para resolver já. Já começando para mim, né? Cada um vai ter a sua história. E quando a gente fala que a gente vai ter um 2025 incrível, isso não quer dizer que não teremos. Teremos? E muitos. Mas a diferença é que o Deus que a gente serve nos ajuda a vencer os desafios. E não ficar pelo meio do caminho. Então, o que acontece aqui? A gente tem um propósito. Então, nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que vão nos ajudar, que vão nos entender nesse propósito. Imagina se eu estou aqui querendo fazer trabalho e a minha senhora, a minha esposa, nem crente é. Isso acontece, tá? Gente, o que eu já conheço...
Isso eu não consigo entrar na minha cabeça. Não estou aqui para falar mal de trabalho de ninguém, mas quando eu vejo assim, eu já vi a pastora. Pô, Lara Dama, não é pastora, legal. E seu marido? Tá por aí, não é crente não. Não entra na minha cabeça. Como é que uma só carne, o casamento é uma só carne? Como é que você está indo para um lugar e o teu marido, ou tua esposa, está indo para outro? Não faz sentido isso para mim. Então você precisa ter ao seu lado, e quando eu falo ao seu lado, é o seu convívio. Veja, Abraão não deixou de falar do seu pai. Abraão não ficou bravo e, não, agora eu não quero saber, eu aceitei Jesus, veio para a igreja, eu não quero nunca mais eu vir aqui. Não. Agora, Abraão deixou o convívio. Pelo amor de Jesus. Então, às vezes, Érica, eu tenho um amigo que sempre bota para baixo, eu tenho um amigo que sempre me leva para beber, que sempre me influencia negativamente, que vai e pode me afastar do meu propósito, que é buscar a Deus. Então, é saudável você ter convívio com essa pessoa? Não. Mas você tem que brigar com ela e mandar ela com um monte de... Não. Só você não ter o convívio. Sabedoria. E vamos beber? Não, eu tenho que fazer um projeto, tenho que ir para algum lugar. Não. Eu estou indo embora. Sabe o que é interessante, gente? Antes de vir para cá, eu sempre tive vontade de gravar vídeo para a internet. Vontade, mas morrer de vergonha, mesmo assim. Mas eu criar um canal no YouTube, dar aula, fazer curso, eu sempre quis. Só que, o que me impedia, além da vergonha, o medo do que os outros poderiam falar. Nossa igreja é uma igreja grande, eu tocava há muitos anos, era famoso na igreja, digamos assim, né? Então, poxa, eu vou gravar vídeo, o pessoal vai ficar me zoando, o pessoal vai ficar zoando, vai ficar brincando comigo, vai ficar me criticando, vamos falar com o pastor que eu tô falando besteira, o pastor vai brigar comigo. Faz. E isso me bloqueava a mente. E você tem uma ideia, um canal do YouTube que eu tenho, eu até chamei um amigo meu lá para ele gravar para mim. Falei, cara, vamos fazer uma parceria, eu te dou o roteiro e você grava o vídeo? Ele falou, não, cara, não sei o que e tal. Eu fiquei frustrado, falei, puxa vida, não vou conseguir. Quando nós largamos tudo para trás, chegamos aqui, pensei eu, não tem mais ninguém, né? Ninguém vai rir, porque eles estão lá mesmo, estão longe, e se eu não estou vendo mesmo, acho que eu vou começar a gravar. E estou até hoje vivendo disso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o ambiente que nós estamos nos limita. Eu preciso romper. Mas a nossa parentela, às vezes, nosso ciclo de amizade, a gente quer subir, igual um foguete. Mas eles estão o quê? Puxando para trás. Às vezes, eu digo, inconsciente, não é que às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, nossos amigos, nossos parentes, queiram nos prejudicar. Não, mas é inconsciente. Às vezes é necessário haver essa quebra, essa ruptura. Quer um testemunho? Não, assim, que eu já vi que às vezes como diz que é mais sobre a pessoa do que com a gente aqui, o que é que eu já vi. E tem muita pessoa que é frustrada, que não tem coragem de fazer o que ela faz, fica ali pensando que ela sabe que você quer, ela sabe que você tem capacidade de fazer, mas como ela não consegue, então ela quer que não quer que você consiga, exatamente. Senão vai fazer mal para ela. E aí aquele ponto, existem parasitas que se alimentam das nossas derrotas, dos nossos fracassos. Gente, nos piores momentos da minha vida, eu tinha amigos. Você acredita nisso? No momento que eu mais precisava, tinha gente lá. Não, que isso? Não, vamos resolver, venceu, vamos tal, não, que isso? Não, vamos dar uma volta por cima e tal. A gente pensa, caramba, que amigo bom, cara que é meu bem, meu Deus do céu. Quando a gente venceu, eles sumiram. Ou a gente está viajando, pô, Maceió, pá, te bota. Não tem um comentário, não tem... Gente, não é, porque, pensa comigo, é seu amigo. Então, o dia que você tá mal, ele, pô, Raquel, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos te ajudar, vamos aqui o negócio. Quando você tá bem, pô, Raquel, pô, tô feliz demais que você... É ou não é? Sim ou não? Eu tô errado, gente. Poxa, cara, eu tô bem, pô, tô muito feliz, eu vi tua foto lá na praia, num resort, num lugar legal, sei lá, poxa, você venceu, caramba. Poxa, eu tô muito feliz, tô chorando. Uma vez, aí tem um amigo de verdade,
que mandou uma foto chorando. Cara, quando eu soube que vocês, trocaram de carro, estão num lugar legal, começaram um projeto, eu chorei de felicidade, de quer ver vocês bem. Mas outras pessoas que no momento de dificuldade estavam ali agarrado, quando a gente venceu, sumiu. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que se alimentam. Sim, mas se a gente falar assim, ó, tô com um problema. Puf! É igual pulga, carrapato, né? De cachorro. Eles se alimentam ali. Tem pessoas que vão se alimentar da tua tristeza. Tem pessoas que, se você falar que tá em depressão de novo, se você falar assim, gente, ó, tô apaixonado, homem da minha vida, vou casar, vou ser feliz. Que? Não! Pode não, que isso? Você não quer meu bem? Não, eu quero, mas não, melhor ficar sozinho. Sanguessuga. Então, quando Deus tira Abraão daquele meio, ele fala assim, Abraão, ele tem uma missão para você. Você não pode ficar. Sabe o que é interessante, Larissa? Vocês já viram esses testes sociais que tem na internet? Já viram alguns? O que é teste social? Vou dar um exemplo que eu já vi. Eu acho bem interessante. A pessoa está numa entrevista de emprego. Ô, Diego, escuta essa. O cara está sentado lá, entrevista de emprego. Tá aguardando a vez de chamar. Aí chega alguém. Todo mundo já ensaiado, né? Chega alguém, senta do lado dela. Tá aqui. Aí dá um sinal. Pé. Você tá aqui, tá aqui, já ensaiado. Levanta, fica de pé. Depois senta. A pessoa que está sentado. Tá, né? Beleza. Aí chega uma segunda pessoa, senta do lado dessa, tudo ensaiado. A pessoa tá aqui. Aí, pé, as duas levantam. A pessoa tá sentada. Estranho, né? Mas beleza. Aí chega uma terceira. E assim vai. Toda hora que der, todo mundo levanta. No final, quando completa tudo, pé, todo mundo levanta, a pessoa levanta. Eu já vi no elevador. A pessoa tá lá no elevador, tem um monte de capacete de moto, assim no chão do elevador. A pessoa entra, tá lá sozinha. Aí entra uma pessoa, uma só. Pega o capacete e bota. A pessoa tá aqui, faz assim mesmo. Começa a rir, né? Tipo, capacete no elevador. Aí beleza, aí sobe, entra outro. Tudo ensaiado, claro, né? Aí bota o capacete, a pessoa já começa a ficar preocupada, né? Aí vai, entra um, entra outro. Aí só sobra um capacete. Todo mundo de capacete, aquela pessoa sem. E o que ela faz, Diego? Ela olha. Todo mundo olha. Vai definir assim, ó. Gente, é a coisa mais louca possível. Por que isso é interessante, Raíssa? O que isso nos diz? Que nós somos frutos do meio. Sabe aquela frase de me diga com quem tu andas? Se você começar a andar com pessoas que bebem muito, nas primeiras vezes que você se encontrar, talvez você não beba. Mas com o passar do tempo, é natural que você queira ser igual a eles. Faz sentido? Se você está no meio de pessoas que todo mundo é a boca suja, palavrão com, né? E você está tranquilo, talvez você está ali no convívio, não. A gente até conversa. Não é porque você está no meio de pessoas assim, você tem que fazer o que elas estão fazendo. Negativo. Mas a tendência é que como passar da convivência, você faça o quê? Você passe a falar igual a ele. Às vezes é inconsciente. Quando você percebe, você já se tornou fruto do meio que você estava. Então por isso que Deus falou, eu não quero você mais numa terra de idolatria. Eu não quero você mais com pessoas que começam em coisas que não terminam. Você precisa terminar a missão que eu vou te dar. Entendem, gente? Como é importante a gente avaliar se as nossas amizades, que as pessoas que estão no nosso convívio, estão na mesma missão que a gente. Ok? Estão comigo? Para fechar, o que a gente precisa? A gente está aqui para ter uma nova vida, sim ou não? Amém? A gente quer ter uma nova vida em 2025. Vocês querem? Eu quero. Eu quero ter uma nova melhor ainda que eu tenho. Só que o que a gente precisa? Obediência. Preciso ter fé. Preciso tirar os carrapichos, as sanguessugas que estão sugando a minha energia. E eu preciso também entender que há um processo. Toda mudança, toda nova vida não acontece assim. Tem um tempo.
E esse tempo não é o nosso, é de Deus. Nem sempre Deus age da mesma forma que todo mundo. Quer ver um exemplo? Sabe o que aconteceu? Deus prometeu, depois você vai ver, estou resumindo aqui para o tempo. Deus vai reforçar a promessa. Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Lembra que a gente falou de mudança de nome, né? Mudança de caráter, mudança de... Deus está mudando a sua vida. Então ele mudou o seu nome. Mudou o nome da Sarai, que era Sarai, virou Sara. Abrão, virou Abraão. E depois, lá na frente, Deus vai continuar confirmando promessas na vida de Abraão. Abraão, quando foi chamado, ele tinha 77 anos. Já não era novinho. Depois de Deus, ele confirma, fala, Abraão, eu vou te dar um filho, você vai ser pai de uma grande nação. Depois de Abraão ouvir isso várias vezes, Abraão, pela primeira vez que eu vi, ele resolveu argumentar. Falou, Senhor, com todo respeito aí, o diálogo é por minha conta, tá? Com todo respeito, mas eu sei que o Senhor falou que eu vou ser pai de uma nação, mas não tem nem filho, minha mulher não pode ter filho, Senhor. O meu herdeiro vai ser a filha de uma serva. Sabe quando você é uma pessoa muito rica, não tem nenhum filho, e aí você precisa deixar para alguém? Você fala, poxa, eu tenho uma doméstica aqui, uma empregada, então eu vou deixar para o filho. Acontece muito com gente rica que morre, não tem, já viram? Isso não é tão incomum. Então Abraão estava na mesma situação. Eu não tenho herdeiro, pai. O que eu vou fazer? E o que Deus falou? Fica tranquilo, eu vou te dar. Eu vou te dar um filho. E Abraão ficaria o quê? Triste ou feliz, gente? Hã? Triste? Feliz? Sim ou não? Pô, vou ter um filho então? Mesmo velho? Pelancudo? Mas beleza, ela tem um filho, né? Sabe quanto tempo? 10 anos depois. Ei, 10 anos se passaram. E nada. Porque a gente pensa que quando Deus fala algo hoje, aquilo vai se cumprir amanhã. Raquel, vou te dar uma casa própria. Você, glória, eu vou mesmo, já vou pegar a chave, eu vou... Calma. É no meu tempo, minha filha. Se eu estou te adiantando para você se preparar. A gente não sabe o tempo de Deus. E às vezes, essa afobação, Diego, pode nos levar a atrapalhar o plano que Deus tem. Sim ou não? Sabe o que aconteceu com 10 anos depois? Veio a esposa de Abraão, falou, Abraão, Deus te falou mesmo que a gente ia ter um filho? Gente, o diálogo é por minha conta. Falou, minha filha, eu estava lá. Que, ó, você não já está novinho, Abraão. Você não deu um piripaque, não, meu filho. Você ouviu mesmo? É sério. Você já não tá, você não esqueceu de tomar um remédio? Não, foi... não, Deus prometeu. Abraão, já faz 10 anos, Abraão. Não é possível, Deus deve ter esquecido, então. A gente já está velho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que outras culturas já fazem. O que, minha filha? Nós temos uma serva. Quando fala serva, são escravos, tá, gente? Vocês já sabem disso, né? Se você ver na Bíblia a palavra servo, é um escravo. Naquela época, as pessoas compravam escravos. Era como se fosse uma doméstica sem salário, sem nada. Eu comprei a preço, isso é meu. Como se fosse um robô do Elon Musk, tá? Então, nós temos uma serva. E é comum nos tempos antigos, quando a mulher não tinha filho, ela dava para o seu marido a serva como mulher para que tivesse filhos. Era como se fosse uma barriga de aluguel. Tipo assim. E Abraão, não, que isso? Deus prometeu. Abraão, só são 10 anos, Abraão. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter herdeiro. Vamos. Por fim, ela conseguiu convencer Abraão. E Abraão deitou com a sua serva, Agar. E teve um filho. O nome do filho? Ismael. Imagina Deus olhando para isso. Imagina Deus olhando para isso. Hã? Né? Não espera, você não... É, a mulher, né? Pentelhando a vida do homem. Mas Deus falou, não, calma, eu vou dar. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou abençoar o teu filho Ismael. Por causa de você. Porque eu fiz a promessa a você. Ele é seu filho, então eu vou abençoar ele. Eu vou também fazer ele ter uma grande nação também. Mas não é ele que eu prometi, não. Eu ainda vou te dar um filho seu, com a sua mulher. Ô, glória, Deus falou de novo. Sara, viu? Deus prometeu. Ah, é? Então tá, vamos esperar. Mas 15 anos se passaram. Abraão quase 100 anos. Finalmente tem filho. O nome do filho? Isaac. Filho da promessa. Então, gente, por que eu estou contando isso para vocês? Que a gente precisa entender o tempo de Deus. Às vezes a gente ora a Deus e pede algo.
que quer seja um desafio, quer seja uma bênção, um material, seja lá o que for, a gente quer, né? Tipo o gênio da lâmpada mágica. Faça agora e... Calma. Continue a oração. Continue perseverando na oração. Que no tempo dele, Deus vai fazer. Às vezes, se Deus te dá o que você quer agora, você vai se atrapalhar todo. Eu já contei isso, eu vou falar de novo que é pertinente. Assim que eu cheguei aqui, o que eu mais pedi a Deus na oração era o quê? Um emprego. Dirigindo meu carrinho de Uber, Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá um emprego. E eu distribuindo currículo. Só faltou fazer no carro assim, ó, igual época de eleição, só faltou fazer isso. Discurso de currículo. Senhor, me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. E a porta não se abria. E aquilo me deixou aflito, um pai de família. Que não tem comida em casa. Você fica como? Pandemia. Senhor, abre a porta, Senhor. Senhor, meu Deus. Mas eu sempre acreditei. Eu falei, tudo bem. Se o Senhor não quer, eu entendo por quê. E aí, nesse meio tempo, conheci a famosa internet, me aventurei nela estou até hoje. Hoje, a minha oração é, Senhor, obrigado por não ter aberto aquela porta que eu pedi. Você entende? Que os planos deles são, muito melhores do que... Às vezes Deus não nos dá algo que a gente pede naquele momento, porque Ele fala, minha filha, se liga. O que você está pedindo não vai te arrebentar. Calma. Tenha maturidade. No momento certo eu vou te dar. Processos. E quinto, o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo. Então, gente, 2025 já está aí. Está diante de nós. Mas se a gente viver as nossas vidas da mesma forma que vivemos em 2024, teremos uma vida igual que foi em 2024. Ou até... Pô, ninguém falou melhor? Ô, louco. Mas é a verdade. Agora, Eric, eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter esse encontro com Deus. Eu quero que Deus me encontre. Eu quero que Deus veja em mim algo diferente. O que eu preciso? Primeiro, obediência. Obedeça a voz dele. Pode ser teimoso, teimosa. Para de lutar, igual a gente aprendeu semana passada com Jacó. Para de ficar lutando, resistindo. Deus está te chamando para um lado e a gente quer ir para o outro. Deus mandou a gente largar tal e a gente agarra. Deus mandou a gente agarrar tal coisa e a gente quer largar. Obedeça. Segundo, vou ler que a minha memória já está... Fé. Tenha fé. Acredite no que Deus está colocando na sua mão. Acredite nas oportunidades que Deus está te dando. E vá. Érico, mas não sei onde isso vai terminar. Vá. Érico, mas as coisas não estão muito claras. Faça. Vá. Confia em Deus. Terceiro, tire as amizades que estão fora do seu propósito. Tire do seu convívio. Lembrando. Não é para você brigar, sair, agora... Não. Você tirar do convívio. Lembre-se, se você ficar num convívio de pessoas que estão fora do seu propósito, você vai sair do propósito. Quarto, uma nova vida ela passa por etapas. E quinto, tem o tempo de Deus, que não é igual ao nosso. Amém? Vamos orar?